Bom, se eu não me engano, eu parei com vocês na página 248, capítulo 5, livro 3. Então, nessa página, né, nós iríamos abordar a questão climática do continente asiático. E, como vocês podem notar, né, o continente asiático ele está presente desde a linha do Equador, um pouco mais para baixo, e ele se estende, né, até acima da linha do Círculo Polar Ártico. Então, toda vez que eu tenho uma diferença muito grande entre os pontos norte e sul, eu vou ter uma variação de climas e também de temperatura devido a essa amplitude de latitude, né? Então, através das cores que a gente pode ver nesse mapa da página 248, a gente já pode determinar que eu vou encontrar climas extremamente quentes e úmidos, próximos à linha do Equador, e também eu vou encontrar climas extremamente seco, porém próximo, né, ao Círculo Polar Ártico. Então, eu tenho essa diversidade muito grande de climas. Lembrando, né, que o clima frio ele vai estar presente basicamente no território da Rússia. E os demais climas, dependendo da localização de cada país, eu vou ter uma presença maior dos climas equatoriais, tropicais e também meridianos. Tá? No decorrer das páginas, a gente vai pontuando cada uma dessas características de climas encontrados na região. Bom, deixa eu ver aqui. Na página 248, ele vai falar das monções. Uma coisa aqui, só um minutinho. Então, quando a gente aborda essa questão do clima das monções, é o seguinte: vocês já sabem, né? Abrindo aí o livro nas duas páginas ao mesmo tempo, 248 e 249, vocês vão perceber que a parte mais ao norte do território da Índia, aonde é esse laranja e faz fronteira com essa parte de frio de marrom, eu vou encontrar o Himalaia, né? Então, o Himalaia é uma enorme cadeia montanhosa que chega e ultrapassa, né, os 5.000 metros de altura com muita facilidade. E toda a umidade que vem do oceano, ele encontra nessa cadeia montanhosa um bloqueio. Então, toda a umidade que vem do oceano, principalmente no verão, em direção ao território indiano, ele fica preso. Por essa grande umidade ficar presa, juntamente com uma maior temperatura, eu vou ter um clima muito favorável
né, para a presença de grandes volumes de chuvas, como a gente pode ver aqui na página 249. Então, de uma certa forma ou de outra, esse clima de monções ele ocorre tanto na parte do verão, que é onde causa as chuvas, mas também ele ocorre no inverno, quando o clima fica seco. Tá? Então, tem esses dois lados. Tá? Então, como eu já falei, né, as montanhas funcionam como barreiras e impedem a passagem de correntes de ar frio do norte em direção ao sul e o avanço das massas de ar quente do sul em direção ao norte, dependendo da época do ano. No inverno e no outono, as massas de ar se deslocam do continente para a região litorânea, massas de ar frio, formando monções continentais. Já na primavera e no verão, as massas de ar se invertem e os deslocam do litoral para o interior do continente, formando monções marítimas. Então, eu tenho aí essas duas características aí, tá? Então, na página 250, ele tem lá um mapinha lá com os climas de monções. As monções continentais, por sua vez, são frias e secas e causam longos períodos de seca e estiagem que afetam a produção agrícola, com exceção de Malásia, Indonésia, Filipinas e demais ilhas do sudeste do continente, que apesar de sofrer com as chuvas, não sofrem tanto com a estiagem. Então, o mapa abaixo mostra os movimentos de massas de ar para explicar as monções. Então, eu tenho lá setas em vermelho, monções no verão. O vento sopra do mar para o continente. Períodos de chuvas torrenciais. Então, se eu tenho uma massa de ar que ela tem origem no oceano, naturalmente ela vai levar umidade, né? E quando tem uma massa de ar no inverno que sopra do continente para o oceano, essa massa de ar é um período de secas, tá? Isso dentro do continente. Tá dando para entender, pessoal? Alô? Sim, é que meu microfone demora para. Isso, então perfeito. Então, tudo isso, pessoal, devido à cadeia de montanhas aí que a gente popularmente chama de Himalaia. É mais ou menos o que ocorre aqui na América do Sul com a Cordilheira dos Andes. Eu tenho uma grande umidade sendo produzida na floresta amazônica. Esta umidade, ela não ultrapassa, ela não chega ou tem uma maior dificuldade de chegar ao Oceano Pacífico por conta da cadeia da Cordilheira dos Andes. E essa umidade, naturalmente, ela vai se espalhar por todo o território brasileiro, ou mais precisamente, na parte oeste da Cordilheira dos Andes. Então, qualquer alteração de vegetação que vai afetar o clima, ele vai bagunçar todo esse equilíbrio de regime de chuvas. Tá? Na página 251, ele vai falar aí da vegetação. Quem pode ler para mim? Eu posso? Felipe? Vai lá, Gabriel. A diversidade de relevo e a variação climática garantem ao continente a presença de variadas formações vegetais, como a tundra, a taiga, a floresta temperada, a vegetação mediterrânea, as estepes e as pradarias, os desertos quentes e o frio, a savana, a floresta tropical e a vegetação de altitude. Porém, como em outras partes do mundo, boa parte da vegetação original sofreu alterações em decorrência de atividades humanas. Muitas áreas foram desmatadas para cultivo, atividade madeireira
e em virtude do crescimento urbano. Além disso, outras regiões foram inundadas para a construção de hidrelétricas, tiveram o solo desgastado para a retirada de recursos minerais, entre outros fatores. O mapa a seguir traz a distribuição espacial dos principais tipos de vegetação original na Ásia e a vegetação atual. Ok. Então, observando esse mapa, a gente percebe, né, que, mais uma vez, quando tem uma diferença muito grande dos pontos mais ao sul do ponto mais ao norte, eu vou naturalmente fortalecer que haja uma diversidade. Já falei isso na questão climática, mas também ele vai interferir também na questão da vegetação. Isso ocorre em ambos os casos. Tá? Aí ele vai falar o bonsai, que é uma arte milenar, não é tão interessante assim para a gente no momento. Tá? Bom, na página 254, ele vai falar dos recursos minerais e energéticos. A Ásia apresenta formações geológicas de diferentes idades e composições, o que favorece a localização de metais, combustíveis fósseis e pedras preciosas no subsolo do continente. A exploração desses recursos minerais está intimamente associada com a colonização do continente asiático, iniciada por países europeus durante o século XIX e depois da Segunda Guerra Mundial. Com a independência de grande parte dos países do início, repetindo, depois da Segunda Guerra Mundial, com a independência de grande parte dos países e o início da industrialização na região. Entretanto, esses minérios não são distribuídos de maneira uniforme pelo vasto continente. O Japão, por exemplo, país altamente industrializado, importa grande parte de minerais utilizados em suas indústrias. Observe o quadro a seguir, alguns dos recursos minerais mais explorados dos principais países asiáticos, produtores de minério. Então, a gente tem essa noção, né? Quando eu falo de combustíveis fósseis, basicamente eu estou falando ali da região do Oriente Médio. Alguém sabe me dizer o porquê que nessa região eu vou ter grande produção tanto de petróleo como de gás natural? Porque é nessa área que eles são forçados, não é que é forçados, que tem mais força nos recursos minerais e energéticos. Sim, mas o que contribui para que haja essa maior quantidade de recursos fósseis? Por causa do tamanho da extensão da Ásia, Tem uma coisa que ocorre, que se eu não me engano, eu falei na semana passada. Como que é formado o petróleo? A partir da exploração dos recursos. Como que o petróleo é formado naturalmente? É assim, posso explicar? Pode? É assim, por exemplo, o petróleo ele é criado a partir de animais mortos, restos naturais que são depositados embaixo do solo há milhões de anos atrás. E aí ele vai sofrendo uma pressão, né? Sobre um peso sobre esses sedimentos. E aí, com a questão da temperatura, basicamente, eu vou formar o petróleo. Então, pessoal, bem nessa região, eu tenho um movimento muito grande de Não entendi, professor. exploração. eu tenho um grande movimento geológico nessa área. Que nome que eu dou para isso especificamente?
Colonização? Não, movimento geológico. Ah, Exploração? Movimento geológico. Se eu estou falando geológico, eu estou falando de terra. Que movimento é esse? Por que o Himalaia tem uma altitude que ultrapassa os 6.000 metros de altitude? Por qual razão? por causa de suas montanhas. Por qual razão? Eu falei semana passada. Por causa de suas montanhas? Tá, mas o que faz essas montanhas, ano após ano, ficarem mais altas? O choque entre placas tectônicas? O movimento de placas tectônicas, exatamente. Então, esse movimento de placas tectônicas, pessoal, ele contribui com uma maior pressão sobre esses sedimentos que estão soterrados. Então, a produção desse petróleo e também do gás natural, ele vai ser potencializado nessa região, tá? Lembre-se, né? O Oriente Médio, ele é o maior explorador de petróleo, tá? E por que ele é o maior explorador de petróleo? Porque nessa região eu tenho uma quantidade muito grande devido a essas características geológicas. Toda vez que eu falo de geologia, geológicas, eu quero dizer de algo físico, de características físicas do território. Quando eu falar de características humanas, características políticas, aí eu estou querendo dizer aspectos que vão influenciar trazidos pela sociedade. Mas geológicos é algo específico da natureza. Não pode esquecer disso, dessa característica. Então, ele vai falar aqui, né, do petróleo, ele vai falar basicamente do Oriente Médio, né, onde eu vou encontrar Arábia Saudita e Irã. Mas, de uma certa maneira ou de outra, esse recurso está presente em todo o Oriente Médio. Tanto na Arábia Saudita como no Irã, eu tenho uma exploração, uma produção de petróleo mais alta. Mas em todo o Oriente Médio, eu consigo diagnosticar, né, encontrar esse importante recurso não renovável, poluente, que é utilizado na produção aí de alimentos e de alguns outros produtos. Tá? Bom, na página 255, carvão mineral, ele vai falar o seguinte: atualmente, a produção e o consumo de carvão mineral utilizado nas indústrias e nas termoelétricas são liderados pela China. Cerca de 80% da energia elétrica chinesa tem o carvão mineral como matriz, o que resulta em grande poluição atmosférica. O Japão, por sua vez, é um grande consumidor de carvão mineral do mundo. Apesar de ser um país altamente industrializado e detentor de tecnologia de ponta, o Japão não possui significativas áreas de extração mineral. No entanto, a proximidade com países que se destacam nesta atividade é um grande facilitador para a economia e o setor industrial do país. Cerca de 70% da energia indiana também vem da queima do carvão mineral. A Índia ocupa a quarta posição de maior produtor mundial de carvão, além de ter a quinta maior reserva. Na Ásia, a busca por novas fontes energéticas é incessante e são feitos grandes investimentos em energia solar, eólica, gás natural, entre outros. Mas o carvão mineral dificilmente
será substituído em curto espaço de tempo, por causa da sua atual importância na economia asiática. Se alguém aqui já viu corridas de Fórmula 1 que ocorrem na Ásia, principalmente na China, a gente vê aquela coisa nublada nas cidades, nos circuitos ali, muito devido à produção desses gases aí. Na página 256, ele vai falar das hidrelétricas e as outras fontes de energia. Então, essa hidrelétrica da fotografia, a gente já viu naquele documentário que eu passei para vocês, que é a de Três Gargantas, né? Construída lá no rio Yangtze-Kiang, o maior da China, né? Então, a construção desses recursos de energia mais sustentáveis, eles vêm sendo praticados na Ásia, a fim de diminuir a dependência dessas termoelétricas que geram poluição atmosférica. Tá? Então, basicamente, ele vai falar sobre isso aqui na Ásia. Tá? Então, para diminuir a dependência do carvão mineral como fonte energética, alguns países têm investido em algumas hidrelétricas. A China, por exemplo, inaugurou recentemente, eu já falei da represa das Três Gargantas. Atualmente, o país é um grande consumidor de energia hidrelétrica, possui o maior número de usinas nucleares e maior produção mundial de energia eólica. Por causa de seus vastos rios, a Índia está em sétimo lugar na produção de energia hidrelétrica. O país chega a produzir 880 bilhões de quilowatts-hora. O Japão, por sua vez, é um grande produtor de energia nuclear. Atualmente, sua produção representa mais de 10% da produção mundial, atrás dos Estados Unidos e França. A Coreia do Sul também depende da energia nuclear. Cerca de 30% da energia produzida no país é proveniente desta fonte. Bom, página 257 e 258 tem lá uns exercícios. Eu vou dar uns 10 minutos para vocês fazerem a leitura e responder essas atividades, tá bom? Tá bom, professor.
Terminaram? Terminando já, professor, na última página. Ok. Gente, vamos corrigir, que aí quem não terminou aí acompanha a correção, tá bom? Tá bom, professor. Então, na página 257, ele fala o seguinte: por que o texto afirma que os ambientalistas censuram o projeto da construção da hidrelétrica de Três Gargantas? Qual é o porquê desse projeto prejudicou os ecossistemas locais? Porque o projeto, por prejudicar os ecossistemas locais, por exemplo, inundar uma reserva natural, criada para proteger mais de 40 espécies de peixes de rio, causar o desmatamento de 1,13 mil lagos e muitos planos. Exatamente. Aí na 2, de acordo com o texto, a construção da hidrelétrica ficará com que seja utilizada menor quantidade de carvão por ano para gerar a energia elétrica. Qual é a vantagem desta redução? Eu coloquei que economizará 200 milhões de toneladas de carvão por ano. Perfeito, exatamente. Vamos ver aqui. Aí na página 258, por que o Brasil está expandindo a produção de minério de ferro em Minas Gerais? Uhum. Eu vou falar já isso daí. Para aumentar o crescimento econômico no Extremo Oriente. No caso, é para conter, né, a demanda internacional, principalmente da Ásia e de países emergentes. Tá? E, por Pode fim, repetir, professor? para conter a demanda internacional, para conter a demanda internacional, principalmente da Ásia e de países emergentes. Pronto. E aí, por fim, a China é a principal consumidora mundial de minério de ferro, muito utilizado na construção civil. De que forma a importação desse minério reflete o crescimento do país? Para conter a demanda de minério de ferro devido às necessidades de infraestrutura e para entender o aumento da população em comparação de novos consumidores no países emergentes. Não. No caso, como que esse maior consumo
de ferro na China comprova ou reflete o crescimento do país? Tá perguntando de como ele comprova? É como que ele contribui, como que ele comprova que aquele país está em crescimento econômico. Com o Panorama Internacional de Empresas. Tá, no caso é o seguinte: a China precisa de minério de ferro para suprir as necessidades de infraestrutura, que crescem cada vez mais por causa do aumento populacional e o crescimento do poder do consumo dessa população. Então, uma maior necessidade de recursos naturais ou minerais, no caso, né, comprova que esse país está em franco crescimento através do consumo, tanto da população, como também o crescimento da infraestrutura. Não esqueçam, pessoal, que a China ela está passando por um processo do qual o Brasil passou lá na década de 1960, quando a população estava deixando os espaços rurais e estava indo para os espaços urbanos. Só que, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, esse processo de migratório ele não foi associado a um alto investimento nesses centros urbanos, porque o Brasil, mesmo com esse movimento, ainda se mostrava um país pobre. Já a China não. A China está comprovando esse crescimento econômico há mais de 15 anos, e esse crescimento econômico está sendo lucrativo para o país, e esse lucro está sendo revertido para as melhorias dessas cidades urbanas. Lembrem lá do nosso documentário que a gente passou aí, acho que faz umas 2 semanas. Tudo bem? Sim. Então, na semana que vem, a gente vai falar das questões ambientais da Ásia. E aí a gente vai encaminhando aí no final do capítulo 6, tá bom? Tá bom, professor. Então, obrigado pela presença de vocês. Até semana que vem. Semana que vem. Bom final de semana pro senhor. Valeu, obrigado.